Bom dia e bem-vindos à teleconferência da WEG sobre os resultados do terceiro trimestre de 2025. I would like to highlight that simultaneous translation is available on the platform on the interpretation button via the globe icon at the bottom of the screen. Informamos que estamos transmitindo essa teleconferência e, após a sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Levantar a mão na parte inferior de sua tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Caso tenha mais de uma pergunta, orientamos que sejam feitas de uma única vez. Caso não tenhamos tempo de responder todas as perguntas ao vivo, fique à vontade para enviar sua pergunta para o nosso e-mail ri@veg.net, que responderemos após o encerramento de nossa teleconferência. Ressaltamos que quaisquer previsões contidas neste documento, ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, a perspectiva dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da VEG, constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da VEG, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da VEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco hoje em Jaraguá do Sul estão André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo financeiro, André Meneghetti Salgueiro, diretor de Finanças e Relações com Investidores, e Felipe Scopel Hoffmann, gerente de Relações com Investidores. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da WEG. Começo com os destaques do trimestre no slide 3, onde a receita operacional líquida cresceu 4,2% em comparação ao terceiro trimestre de 2024. No Brasil, destaque para o bom desempenho da atividade industrial, aliado à continuidade de entregas dos projetos de transmissão e distribuição e a boa demanda de motores comerciais e appliance, apesar do menor crescimento em virtude principalmente da redução importante da receita do negócio de geração eólica quando comparada com o mesmo período do ano anterior. No mercado externo, a atividade industrial continuou positiva nos principais mercados de atuação, especialmente na Europa. Nos negócios de geração, transmissão e distribuição de energia, o negócio de transmissão e distribuição na América do Norte continua com bom volume de entregas, apesar de oscilações nas entregas de projetos de geração. Nosso resultado operacional, medido através do EBITDA, atingiu 2,3 bilhões de reais, apresentando crescimento de 2,3% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Já a margem EBITDA continua em nível muito saudável, encerrou o trimestre em 22,2%. Ao longo da apresentação, o André Salgueiro dará mais detalhes sobre estes pontos. Já o ROIC, um dos nossos principais indicadores financeiros, manteve-se em um patamar elevado de 32,4%, como podemos ver em mais detalhe no próximo slide. O crescimento da receita e a manutenção de elevadas margens operacionais no período contribuíram para a manutenção do ROIC em nível saudável, apesar de redução no trimestre quando comparado ao mesmo período do ano anterior, motivado principalmente pelo aumento de capital investido devido aos investimentos em ativos fixos e aquisições no período. Importante lembrar que o ROIC do terceiro trimestre de 2024 foi positivamente impactado pelo reconhecimento de incentivos fiscais não recorrentes no quarto trimestre de 2023. Passo agora a palavra para o André Salgueiro continuar. Obrigado, André. Bom dia a todos. No slide 5, eu apresento a evolução da receita das nossas áreas de negócios. No Brasil, a demanda por produtos de ciclo curto continuou saudável, com destaque para motores industriais de baixa tensão
e redutores, pulverizada nos diversos segmentos de atuação. Observamos desempenho positivo nas entregas de equipamentos de ciclo longo, como os motores elétricos de média tensão, com destaque para os segmentos de óleo e gás e mineração, apesar de um cenário ainda restritivo para novos investimentos. Em GTD, o negócio de TID continua com um desempenho positivo, impulsionado pelas entregas de transformadores de grande porte e subestações. A queda de receita nesta área de negócio foi justificada principalmente pela ausência de entrega de novos aerogeradores, em virtude da antecipada falta de projetos para 2025, além da redução da receita de geração solar a partir desse trimestre, principalmente pela conclusão de projetos importantes de geração solar centralizada que foram executados nos últimos 3 trimestres. Na área de motores comerciais e appliance, continuamos com desempenho positivo, com o crescimento das vendas ligadas a segmentos relevantes como ar-condicionado, motobombas e compressores. E em tintas e vernizes, as vendas dos principais produtos continuaram aquecidas, com destaque para a demanda de tintas líquidas para o segmento de óleo e gás. No mercado externo, para os equipamentos de ciclo curto, observamos continuidade da boa atividade industrial em diversas regiões de atuação, com destaque para a melhora do mercado na Europa. Nos equipamentos de ciclo longo, como motores de alta tensão e painéis de automação, o volume de entregas contribuiu positivamente, apesar de incertezas geopolíticas ainda contribuírem para um volume menor de novos investimentos. Na área de GTD, continuamos com um bom volume de entregas no negócio de TID na América do Norte, apesar de menor volume de entregas em outra geografia importante, a África do Sul. A acomodação da receita foi motivada principalmente pela oscilação na entrega de projetos de geração em nossas operações da Europa e da Índia, em uma dinâmica típica para esse tipo de produto, mesmo com um bom desempenho do negócio de geradores da Marathon nos Estados Unidos e também na China. Em motores comerciais e appliance, a demanda foi positiva, especialmente nas operações na China e na América do Norte, além da contribuição dos negócios da Volt na Turquia. Em tintas e vernizes, o crescimento da receita foi motivado principalmente pelo bom resultado na operação do México, além da contribuição dos negócios recém-adquiridos da Heresite nos Estados Unidos. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA, que apresentou um crescimento de 2,3%, enquanto a margem EBITDA encerrou o trimestre em 22,2%. Apesar da leve acomodação quando comparado ao mesmo período do ano anterior, reflexo dos aumentos nos custos de algumas matérias-primas, a margem EBITDA continuou positiva, principalmente em virtude do atual mix de produtos vendidos. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos, que somaram 673 milhões de reais, sendo 52% no Brasil e 48% no exterior. No Brasil, seguimos com a modernização e expansão da capacidade de produção de TID, além de aumento da capacidade e ganhos de produtividade em Jaraguá do Sul e Linhares. No exterior, continuamos com os investimentos no México, com destaque para o avanço na construção da nova fábrica de transformadores, além dos investimentos em expansão de capacidade produtiva de motores na China. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André. No slide 8, e antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de destacar que, primeiro, nós anunciamos no decorrer do trimestre diversos investimentos relevantes, como o plano de investimento de cerca de 1,1 bilhão de reais em Santa Catarina para ampliação do portfólio de produto e aumento da capacidade produtiva da unidade energia. E também o investimento de 77 milhões de dólares na fábrica de transformadores especiais em Washington, no Missouri, e o investimento de 160 milhões de reais voltado à verticalização e expansão da produção de motores elétricos na unidade de Linhares, no Espírito Santo. Em setembro, também anunciamos uma meta para endereçar os esforços de redução dos gases de efeito estufa do escopo 3, além de ter nossas metas do escopo 1, 2 e 3 até 2030 devidamente aprovadas pela Science Based Targets Initiative. E mais recentemente anunciamos a aquisição do controle da Tupinambá Energia,
uma empresa com relevante atuação no mercado de softwares e serviços para a gestão de redes de recarga de veículos elétricos, seguindo a nossa estratégia apresentada no último VEG Day de prover soluções completas para o mercado de mobilidade elétrica. Por fim, gostaria de falar um pouco sobre as perspectivas para o restante do ano. Apesar das medidas de mitigação já em andamento, o cenário geopolítico e macroeconômico exige atenção e traz desafios no curto prazo. Seguimos com o nosso plano de investimentos para suportar o crescimento da companhia no Brasil e no exterior, tanto para a consolidação dos negócios maduros, quanto para o desenvolvimento de oportunidades em novos mercados. Mesmo diante do cenário geopolítico, continuamos com a perspectiva de crescimento anual de receitas e margens operacionais saudáveis, graças à nossa presença internacional e portfólio de produtos e soluções diversificado. Encerro aqui a nossa apresentação, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone levantar a mão na parte inferior da tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Dando início, a nossa primeira pergunta vem do Lucas Esteves, Santander. Lucas, pode iniciar, pode fazer sua pergunta, por gentileza. Obrigado, bom dia pessoal, parabéns aí pelo trimestre, obrigado pelo espaço aqui. Tenho dois temas que eu gostaria de abordar, começando pelos resultados separados dos negócios adquiridos da Regal, que vocês deixaram de detalhar nesse trimestre. Queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de cor de como se comportou isso no trimestre, e eu pergunto isso pois anteriormente vocês já haviam comentado que estavam aumentando capacidade e aumentando a eficiência produtiva nas fábricas da Marathon para grupos geradores. Portanto, gostaria de entender se isso já vem se revertendo em aumento de volumes e resultados, ou se esse aumento de output deve vir mais nos próximos trimestres. E o segundo tema é em relação a como a WEG vem se posicionando como provedor de soluções, ao invés de somente um fornecedor de equipamento. E eu pergunto isso pois algumas interações recentes com stakeholders da WEG, a gente vem escutando que a empresa vem cada vez mais oferecendo a solução completa, como, por exemplo, solução geradora ao invés de somente vender painéis solares, ou solução compensadora ao invés de ofertar somente compensador síncrono. E dito tudo isso, queria entender melhor essa estratégia, saber se a empresa vai se posicionar cada vez mais como uma OEM para alguns produtos, se isso tem potencial de ampliar mercado para vocês nessas frentes, e se isso de alguma forma se relaciona com a estratégia de expandir a presença da companhia também no aftermarket, aumentando o escopo de produtos e serviços que a companhia oferece. Obrigado desde já. Oi, Lucas. É o André Rodrigues que está falando aqui. Obrigado pela tua pergunta. Uma pergunta longa. Se a gente esquecer de alguma coisa, você, por favor, nos ajude a lembrar dos principais pontos, né? Vamos falar um pouquinho, então. Eu começo a falar um pouquinho da Regal, da integração da Regal. Eu acho que está seguindo, né? No VEG Day a gente reforçou isso, está seguindo aí a nossa expectativa. Existe, né? Quando a gente fala da Regal, a Marathon, né? Dos negócios adquiridos da Marathon, a gente está falando basicamente dois negócios, os motores de baixa tensão e os negócios de alternadores. Motores de baixa tensão, a gente sentiu uma acomodação no mercado, e acho que o grande foco agora de toda a equipe industrial da WEG Motores é os ganhos de sinergia no estágio que a gente está, sem ter todos os investimentos ainda ligados à verticalização. Então, todas as otimizações que a gente está fazendo no produto, oportunidades de redução de custos, está seguindo de acordo com a expectativa. O negócio de alternadores, como está bem colocado no VEG Day, é um negócio que está se desenvolvendo muito bem. O João Paulo, logo pós-aquisição, se concentrou no máximo para fazer de aumento de capacidade. Nós estamos fazendo um investimento de aumento de capacidade que provavelmente vai estar completado no final desse ano, começo do ano que vem, para nos ajudar a continuar desenvolvendo esse negócio que, dado aí mercados como o data center que demandam esses equipamentos, tem contribuído positivamente para o crescimento desse negócio. E os negócios da Marathon têm uma marca muito reconhecida, muito forte, sobretudo no mercado americano. Nas questões das integrações das áreas administrativas, é onde a gente avançou razoavelmente bem também.
nós tivemos aí um desafio muito grande de toda a questão de carve-outs e sistemas. A gente estava falando de mais de 150 sistemas. A gente conseguiu fazer todo esse trabalho antes da conclusão do prazo limite do TSA que nós tínhamos, né, com eles. E também, né, a parte de serviços compartilhados que era provida, sobretudo na América do Norte, pela organização da Regal Rexnord, também antes do prazo estabelecido, a gente conseguiu migrar para o nosso modelo de centro de serviços compartilhados, que é chamado na VEG de VEG Business Services. Nessa migração, né, sobretudo os ganhos de TI e os ganhos de trazer para o nosso modelo, nós já tivemos uma melhora, aí, uma redução de mais ou menos de 6 milhões de dólares de custos anuais nesse modelo. Consequentemente, isso, né, e mais também todos os esforços feitos pela área industrial, bom desempenho de alternadores, a margem da Regal vem melhorando trimestre a trimestre. E a gente sempre salientou bem, né, que esse é um processo de integração que vai levar 4, 5 anos. A mensagem é positiva e está seguindo o nosso cronograma. Lucas Salgueiro aqui, com relação à segunda pergunta, né, do modelo da VEG de uma empresa de produto para uma empresa cada vez mais focada em soluções, isso na verdade é uma realidade, inclusive foi o principal foco, né, das apresentações do VEG Day, agora do último VEG Day que a gente fez recentemente, e ali a gente trouxe, né, três grandes temas, um que é soluções para mobilidade elétrica. Então, a VEG não só focar em produzir os powertrains, em produzir as estações de recarga ou os packs de bateria para os ônibus, mas sim está cada vez mais focado em oferecer uma solução completa, que é a integração de tudo, né? E essa integração ela vem através do centro de serviços que a gente anunciou recentemente em São Bernardo do Campo para dar o suporte, através agora da aquisição que a gente anunciou recentemente da Tupinambá, que vem para complementar esse ecossistema. Então, a gente vem trabalhando para integrar cada vez mais serviços e soluções, né? E a gente abordou 3 principais temas no VEG Day, né? Mobilidade elétrica, microgrids, modernização e confiabilidade de rede, muito nessa linha, né? De ter cada vez soluções mais completas para atender o mercado e não simplesmente um foco no produto, mas sim o foco na solução e como a gente consegue auxiliar os nossos clientes nessas jornadas. Show de bola, Rodrigo Salgueiro. Obrigado aí pelas respostas e bom dia para vocês aí. Dando continuidade, nossa próxima pergunta vem do Gabriel Rezende, Itaú BBA. Gabriel, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Oi, André Rodrigues, André Salgueiro, bom dia, obrigado pelo espaço aqui. 2 dúvidas aqui do nosso lado no Itaú. Queria entender um pouco sobre a capacidade que vocês estão adicionando para transformadores em US. A gente entende que ela deve se efetivar ali no final de 2026, começo de 2027, e a gente está vendo o mercado discutir cada vez mais como que deve ser o ano de 2027 nesse segmento específico para a VEG. Então, queria entender se vocês já estão vendendo a capacidade adicional que deve entrar ali em transformadores para 2027, como vocês estão vendo esse fluxo de pedidos para transformadores. Se puderem comentar um pouco sobre a dinâmica preço-volume, seria bem útil aqui para a gente, principalmente para essa capacidade adicional. E aí, um segundo ponto, a gente tem acompanhado aqui, tanto vocês quanto a concorrência, subindo preços nos Estados Unidos. Entendo que por conta das questões tarifárias, gerando alguma inflação ali no setor. Queria entender se vocês entendem que o aumento de preços em US, ele compensa a potencial perda de rentabilidade, mas poderia levar ali algum impacto negativo em termos de volume, conforme esses preços, esses aumentos de preço vão se efetivando. Obrigado. Oi, Gabriel. Falar um pouquinho, então, sobre a tua pergunta sobre negócio de transformadores. A gente aí vem anunciando há um bom tempo, pelo menos nos últimos 3 anos, a cada ano, um novo envelope de investimentos desse negócio, dado a demanda e o aquecimento aí da demanda desses produtos aí em vários segmentos voltados à transição energética, à inteligência artificial generativa. E a VEG, então, tomou uma decisão que, baseado aí nos números do final de 23, aí ao longo de começo de 27, a gente estaria dobrando a capacidade global da VEG no negócio de transformador. A gente está seguindo com um plano de investimentos inalterado,
né? Sempre quando a gente enxerga uma nova oportunidade, a gente reforça esse plano. Foi o anúncio recente, uma modernização e aumento um pouco também de capacidade na fábrica de transformadores especiais lá no Missouri, um investimento de 77 milhões de dólares. Aliado a isso, nós temos a nova planta do México, uma nova planta na Colômbia, aumento aí de capacidade em Gravataí e Betim para aproveitar todas essas oportunidades de mercado. E, é claro, quando a gente começa a ter a visibilidade, como nós estamos tendo agora, da conclusão desses projetos, a gente já começa a formar backlog. Então, a resposta é sim, nós já estamos formando backlog em todas as unidades onde nós temos visibilidade aí dessa conclusão, que vai acontecer ao longo aí de primeiro semestre de 26 até o final de 26, para a gente capturar essas oportunidades já a partir de 27. E, é claro, quando possível, um pouquinho também aí no segundo semestre de 26. Gabriel, com relação à pergunta de preço Estados Unidos, acho que, na verdade, o processo todo se iniciou essa discussão de tarifas, ficou claro que essa questão inflacionária ela aconteceria, né, não para a VEG, mas acho que para o mercado e para a economia americana como um todo. Então, é natural, né, dentro da estratégia de tentar mitigar aí eventuais impactos, a gente utilizar também essa questão estratégica e a estratégia comercial, né, a precificação Estados Unidos. Você bem colocou, né, que não é um movimento só da VEG, é um movimento da VEG e praticamente de todos os players do mercado. E é um movimento, principalmente a parte mais relevante, que foi feita agora mais recentemente, ainda que a gente não consegue ter uma mensuração detalhada do impacto, né? Porque na prática entrou a validade agora a partir de outubro, então agora a gente precisa ir ver como é que vai ser a receptividade, como é que evolui daqui para frente, né? Então é algo que nós vamos precisar acompanhar ao longo dos próximos meses, essa questão comercial e ver como é que o mercado responde. Mas, de novo, acho que aqui é uma questão não só do mercado de motores ou de transformadores ou de outros produtos, é a atividade econômica como um todo nos Estados Unidos por conta de toda essa questão tarifária e desses ajustes de preços que estão sendo feitos aí por toda a indústria. Tá certo, bem claro. Obrigado pelas respostas, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do Lucas Marchiori, BTG Pactual. Lucas, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Obrigado. E aí, pessoal, bom dia. A minha é um tópico só, mas talvez só com algumas desmembramentos aqui, ainda em tarifa. Eu fiquei um pouco perdido aqui na questão dos tempos e movimentos. Teoricamente, você deveria ter tido já o impacto da tarifa nesse TRI. Vocês têm esse esforço de reprecificação, como vocês têm falado desde o VEG Day. Imagino que isso compensou um pouco. Só que você tem esse waiver do que foi, né, shipped até o meio de outubro. Então, teoricamente, o impacto cheio da tarifa, vamos dizer assim, em margem, né, ou em custo, vai aparecer só no Q4, né? Eu queria só meio que confirmar se que é esse o entendimento. Então, o custo, vamos dizer, trimestralizado, né, cheio, ele bate aqui só no Q4. O quão distante vocês estão do que está previsto de impacto em termos de repasse de tarifa, ou seja, né, você comentou 10% ali no Q2, depois a gente ouviu mais um adicional ali de mid-teens, isso aqui já seria suficiente ou não, mais saber se a curva está longa lá ou não. E por último, assim, esse repasse de preço para ajustar o impacto de tarifa, ele, de certa forma, é carimbado, né? Eu pergunto isso aqui, porque como foi o mercado todo que mudou a dinâmica de preço, se eventualmente você tem uma redução de tarifa, você não necessariamente precisaria devolver isso para o cliente, você pode capturar eventualmente como margem, né? Queria saber se essa negociação ela fica pendente para alguma revisão de tarifa, caso isso aconteça eventualmente, sei lá, no que vem, né? Então, são esses pontos aqui ainda sobre tópico de tarifa aí. Obrigado. Oi, Lucas, obrigado pela tua pergunta. Vamos lá, vou tentar responder todos os pontos. O primeiro ponto é o seguinte: a tua colocação, a tua afirmação tá correta, tá? A gente vai ter um impacto num trimestre cheio a partir do quarto trimestre agora. Nós já tivemos o impacto disso no terceiro trimestre, sobretudo no último mês do trimestre, no mês de outubro, nós já tivemos uma parte desse impacto. E ao longo, né, todo esse momento que nós tivemos essas informações de tarifa, a VEG vem trabalhando em várias frentes para mitigar
esse impacto. Não existe uma solução única. Você colocou a questão da recomposição de preços, as questões da reorganização também que nós já apresentamos, da cadeia logística da WEG para minimizar isso, e a companhia continua trabalhando nesse sentido, né? A expectativa, então, que o quarto trimestre tenha um impacto maior dessa questão das tarifas, mas a gente também está fazendo bastante iniciativa, bastantes planos de ação para minimizar, para mitigar esse impacto. A gente, no final do trimestre, vai ter uma visão mais clara de o que foi possível mitigar e qual vai ser esse impacto. E a questão da recomposição de preços, né? Pessoal, existe aí a questão do que o mercado vai estar praticando, né? Então, dizer que é carimbado, isso não dá para a gente afirmar que é carimbado, né? Porque numa mudança, num processo de tarifas ou uma dinâmica diferente de mercado, a gente tem que ajustar as velas aí de acordo com o vento. Tá certo. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos aí. Dando continuidade, a nossa próxima pergunta vem do Alberto Valério, UBS. Alberto, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por gentileza. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, Salgueiro, Rodrigues. Eu queria um follow-up ainda nas tarifas. A gente tem visto bastante notícia de adequando a capacidade da WEG México, Estados Unidos, Brasil, México. O que vai ficar faltando aqui no Brasil para a WEG eliminar os 100% da tarifa, não produzindo nada aqui que vai ser exportado para os Estados Unidos? Essa é a minha primeira pergunta. E se me permite uma segunda também bem breve aqui, para otimizar o tempo de todo mundo. Exposição do BES da WEG, o que vocês vê que poderia... A gente tem leilão agora em dezembro, um leilão menor, um leilão maior junho do ano que vem. O que a gente poderia ver de BES no consolidado da WEG Brasil aqui para 2026? Obrigado. Alberto, obrigado pela pergunta. Um ponto, por exemplo, que é muito importante a gente reforçar os investimentos que a WEG tem feito, inclusive nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ao longo dos últimos anos, a receita que é produzida, de produtos produzidos gerados nos Estados Unidos, tem aumentado, e a WEG tem feito isso só em transformadores. Nós ampliamos, nos últimos 5 anos, as 2 fábricas que eram existentes, fizemos um greenfield. Estamos modernizando uma nova e aumentando capacidade. Então, aliado a tudo isso que a gente tem comentado, de reorganização das cadeias logísticas, de outras iniciativas que a gente está falando, também o aumento de capacidade nos Estados Unidos vai ajudar a minimizar todo esse impacto, tá? Alberto, com relação ao BES, a gente até mostrou ali no WEG Day, né, as soluções tanto para o microgrid, até para uso residencial, nanogrid, para uso industrial, pequeno comércio, agronegócio, e até chegar no BES Utility Scale, né? Acho que o primeiro ponto é deixar claro que a WEG hoje tem esse portfólio completo de produtos, né, para atender os diversos segmentos. E a gente tem atuado muito nesses projetos hoje de pequeno e médio porte, que é onde a gente vê a demanda do mercado, né? Dar uma previsão ou uma estimativa para os próximos anos, acho que é muito cedo, né? Até porque isso está muito ligado ao desenvolvimento do mercado daqui para frente. E você trouxe 2 fatores importantes, né? Principalmente os leilões que estão previstos aí para acontecer esse ano e o ano que vem, que de fato, se eles se concretizarem, pode ser uma oportunidade interessante de destravar o mercado, e aí a gente está falando de uma oportunidade muito maior do que a que a gente tem hoje, né? Porque hoje as oportunidades elas estão concentradas nesses projetos de pequeno e médio porte. Os projetos estão crescendo, né? A gente tem visto uma procura maior aí por projetos de uma escala maior do que a gente vinha fazendo, mas diferente dos projetos de utilities, né? Dos projetos de grande porte, que vão ser os projetos dos leilões. E eventualmente acontecendo, aí sim, isso pode mudar de nível e o mercado como todo crescer, e aí obviamente vai depender do quanto que a WEG vai conseguir capturar desse mercado ao longo do próximo ano. Obrigado. Dando continuidade, a nossa próxima pergunta vem do Rogério Araújo, Bank of America. Rogério, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Oi, bom dia, André Salgueiro, e a todos. Obrigado aí pela oportunidade.
Eu tenho duas aqui. A primeira, com relação à receita de GTD externa, ela caiu um pouquinho, apesar desse momento favorável para TID, e a gente tentou fazer uma conta aqui, baseado no lucro de Transformers North America e algumas premissas, que foi a receita da divisão de geração lá fora. A gente estima que pode ter caído aí entre 30% e 50% ano contra ano. Faz sentido essa magnitude? E se puderem dar detalhes das concentrações de entrega do passado, como é que está a demanda para essa divisão, até quando essa base de comparação mais alta deve permanecer? Essa é a primeira. E a segunda pergunta com relação à margem, não sei, não lembro se foi 1 ou 2 tris atrás, vocês falaram que se não fosse o mix de renováveis, sobretudo solar, fazenda solar, a margem estaria aumentando, né? E agora esse mix reduziu, né, sobretudo de fazenda solar, e a margem não teve um salto, né? Então eu queria saber o que atrapalhou aqui. Vocês já falaram de tarifa já afetando outubro, né? Foi isso exatamente? Tiveram outros fatores? Se puderem ajudar a gente a pensar em margem mais curto prazo, também ajuda. Muito obrigado. Oi, Rogério, bom dia. Salgueiro aqui, obrigado pelas perguntas. Eu vou responder a primeira aqui, GTD Mercado Externo, depois o André responde a questão da margem. A gente não dá quebra, né, na divulgação, então o que eu posso comentar, sim, é que, de fato, a parte de geração, ela teve uma queda, assim, significativa nesse trimestre, principalmente, né, por um desempenho um pouco mais fraco na operação que a gente tem na joint venture da TGE Mecânicos que a gente tem na Europa em comparação ao ano passado. Isso especialmente pelo fato da gente ter tido alguns projetos importantes, a concentração de algumas entregas no ano passado que a gente não conseguiu repetir esse ano. E a gente também teve uma redução importante de receita na parte de geração na Ásia-Pacífico, principalmente dos projetos que são atendidos ali pela operação da Índia, tá? De qualquer forma, acho que é importante reforçar aqui, a gente até fez esse comentário ali no release, não sei se ele ficou 100% claro, mas na parte de TID a gente teve um trimestre um pouco diferente, porque TID vinha crescendo todas as operações no mercado externo. Este ano, esse trimestre especificamente, a gente continuou com um desempenho positivo na parte de TID América do Norte, então continua com um desempenho bom. Só que a operação de TID na África também apresentou queda de receita no trimestre, tá? Principalmente por alguns transformadores de grande porte que a gente entregou ano passado e que esses projetos eles não repetiram esse ano. Então, tem um efeito desse crescimento menor de GTD mercado externo, que ele vem da parte de geração principalmente, mas vem um pedaço também do desempenho de TID na África, né? E aí a parte que continua bem positiva, sem grandes mudanças, é toda a parte de TID North America, e podemos colocar a Colômbia aqui junto dentro desse contexto. Rogério, falando um pouquinho das margens, né? Você tem razão, acho que foi no primeiro trimestre que nós abrimos o quanto que seria a margem consolidada, excluindo aí aquele fornecimento bem importante que começou já no último trimestre do ano passado, né? Sobre fazendas solares, continuou no primeiro e no segundo trimestre, não me lembro ao certo se foi o valor exato, né? Depois a gente recupera e pode compartilhar isso, mas com certeza está lá na transcrição dos últimos calls, acho que aconteceu isso no primeiro trimestre, né? E sem dúvida, né, o que a gente está vendo o comportamento da margem está em linha com o que a gente esperava, né? A gente esperava um primeiro semestre de margens um pouco mais pressionadas por essa questão do mix de produtos, reduzindo o mix de solar, como aconteceu, a tendência da margem é melhorar e ela vem melhorando. E ela hoje, se a gente pega a margem acumulada da WEG, ela está dentro daquela expectativa dela flutuar entre a margem que foi praticada em 2023 e 2024, né? A gente sempre é bom lembrar que comparamento de margem num período de um trimestre é sempre complexo na companhia, né? Porque são várias dinâmicas de negócios e tudo mais. Por exemplo, a gente já teve um impacto de tarifas nesse trimestre, né? Sem ter todos os planos de ação para mitigar. E o que a gente também viu nesse trimestre, comparado aí o que foi praticado ao ano passado, a acomodação um pouco também dessas margens, veio também pelo fato de um pouco de aumento de preços de algumas das principais matérias-primas, como o aço e o cobre. Isso também acabou impactando a margem no trimestre, mas
reforço que ela vem melhorando, né, como trimestre a trimestre, como a gente tinha previsto, e está dentro ainda da expectativa de flutuar entre o que foi praticado nos 2 últimos anos. Perfeito, senhores, ficou muito claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Lucas Lag, XP Investimentos. Lucas, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Opa, bom dia. Bom dia, Rodrigo, Salgueiro, Felipe. Obrigado aqui pelo espaço. São dois temas também que eu queria abordar. Acho que pensando na performance de EI, acho que acabou sendo o principal destaque positivo aqui na nossa visão. Acho que essa performance de receita. Queria entender melhor um pouco a dinâmica nos mercados externos, né? Principalmente Estados Unidos ali. Se essa performance teve algum efeito pontual de alguma entrega concentrada, algum efeito eventual de antecipação por conta de tarifa, alguma coisa nesse sentido. E assim, pensando em atividade industrial como um todo, até olhando para o release ali de concorrência de vocês, né, acho que entrada na carteira de pedidos em Estados Unidos muito forte nesse terceiro tri, né, e fica meio difícil, né? Eu acho que a leitura dos Estados Unidos hoje, porque você tem segmentos indo muito bem, tem segmentos indo muito mal, mas queria entender um pouco melhor se dá para ter alguma implicação, né, dos concorrentes aí em relação a essa entrada de carteira de pedido, não é possível até aceleração de receita em EI externo nos próximos trimestres, puxado por Estados Unidos aqui. Então, acho que mais entender um pouco como que vocês estão vendo a atividade industrial como um todo, e aí principalmente Estados Unidos. E olhando para GTD interno, que acho que foi talvez o destaque negativo aqui de receita, acho que muito em cima dessa queda de solar, como vocês já vinham indicando, mas mais para entender que se já chegamos num nível normalizado aqui, se teria espaço para mais queda dentro do solar em algum segmento, como que está a relevância hoje, né, de GC, mini usina, GD residencial, GD CIS, e só para finalizar, mas a gente tem aquela regra de bolso de 1/3 de GTD interno seria TID, como que fica isso agora, né, porque receita vem mudando aí, principalmente com o solar, como que a gente pensa no GTD interno hoje. Mas são esses dois pontos, acho que performance industrial, EI, mercados externos e GTD interno. Obrigado. Lucas, bom dia, Salgueiro, obrigado pelas perguntas. Com relação à parte de equipamento eletroeletrônico industrial, né, acho que primeiro reforçar que a gente viu uma retomada, né, então acho que esse é um sinal bastante positivo. O Brasil crescendo aí 13,3%, e a gente vê um crescimento no mercado externo como um todo de 7,1% em reais, mas quando a gente olha em dólares, esse crescimento ele foi mais forte, né, ele foi quase 9%. Então, isso mostra aí um mercado e uma atividade industrial interessante e refletida nos números aqui, né? A gente até chegou a destacar a performance da Europa, acho que foi o principal destaque do ponto de vista aí de recuperação, que a Europa era uma região que não vinha bem nos últimos trimestres e a gente viu a partir desse trimestre uma melhora significativa. Então, acho que aqui é um ponto importante a destacar. E quando a gente olha para Estados Unidos tem uma dinâmica um pouco diferente, acho que por questões de tarifa e tudo que a gente já discutiu aqui em outras respostas, mas a performance da atividade industrial, principalmente o negócio de motores e os projetos, estão acontecendo, não no mesmo ritmo que costumava acontecer. A gente chegou até a comentar aqui no call do ano passado, né, que a decisão de novos investimentos elas estavam meio que on hold, então essa dinâmica a gente acabou não vendo ainda uma grande mudança, mas eu acho que o ponto importante que você trouxe, que isso acho que dá para a gente comentar aqui, é que quando a gente olha para a entrada de pedidos, a performance da entrada de pedidos ela está melhor do que o que a gente vem vendo de crescimento de receita, né? Então isso sim sinaliza que a gente pode ter aí, olhando para frente, uma atividade industrial, mercado externo, com uma dinâmica um pouco mais positiva, né? E aí, olhando para todas as geografias e também para Estados Unidos, tá? Quando a gente fala de GTD, mercado interno, acho que você trouxe bem, né, os dois principais pontos para justificar a queda, questão do eólico, que já era uma realidade, a falta de novos projetos, e isso continua, né? E a novidade do trimestre, que a gente tentou antecipar para vocês nos comentários aí dos últimos calls, que o solar ele seria
mais fraco no segundo semestre, principalmente pelo fato da gente não ter mais os projetos de GC, né? Então, esse foi o principal motivo quando a gente olha principalmente a performance do terceiro TRI em relação ao segundo, né? Se a gente olha terceiro versus terceiro, essa parte de GC ela não é tão relevante porque no terceiro TRI do ano passado a gente ainda não tinha esses projetos de GC, eles começaram no quarto TRI, e aqui acho que é um ponto importante, né? Porque quando a gente olha para frente, na sua pergunta, né, comparativa, a gente tem um desafio para o quarto trimestre, porque foi um trimestre onde a gente começou a receita mais forte da geração centralizada e a gente não tem esses projetos para esse ano. E acho que um outro ponto importante de colocar aqui é que o próprio mercado a parte de geração distribuída, também não está tão aquecido assim, né? Então, a gente tem projetos, vem evoluindo, mas num ritmo mais lento do que costumava acontecer. E aí, quando a gente soma os dois fatores, a gente tem aí uma dinâmica de solar já refletida nesse trimestre, com essa performance mais fraca e a expectativa, principalmente pelo fato da base de comparação do ano passado de IGC, de eventualmente esse movimento ele até acelerar um pouco aí a partir do quarto trimestre. Boa, obrigado. Valeu, Salgueiro. A nossa próxima pergunta vem do André Mazzini, Citi. André, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Por gentileza, pode prosseguir. Oi, Rodrigues Salgueiro, obrigado pelo call. Minha pergunta aqui é sobre o cenário competitivo com a aquisição de 50% da Prolec pela GE, né? Agora ela vai ter 100% daquela empresa. No call de resultado ontem lá da Gevernova, eles falaram muito de sinergias comerciais, né? Então, se acha que isso muda alguma coisa no mercado norte-americano. E também naquele call eles mencionam que 20% das ordens da Prolec já vem de hyperscalers e data centers. Então, se vocês teriam uma estimativa de quanto das ordens GTD no mercado externo já está vindo desse tipo de cliente. E por último, é só um follow-up na última, não sei se vocês falaram que sim, houve pre-buy em EEI dado tarifa, se houve ou não houve, essa parte eu não peguei da última pergunta. Obrigado, é isso. Oi, André, obrigado pela pergunta. Falando um pouquinho do cenário competitivo, esse movimento que foi feito ontem, eu acho que não muda, né, praticamente muita coisa, não. É um competidor que já está no mercado, ele só está adquirindo o restante que ele tinha numa joint venture. E também todos nós sabemos, né, que em T&D todo mundo está fazendo os investimentos necessários de aumento de capacidade para aproveitar toda essa demanda. A WEG se posicionou lá atrás, a gente considera que a gente começou com uma certa antecedência comparado com os nossos competidores, a grande maioria deles, e a gente também entende que em 2026 a gente vai estar sendo os primeiros aí, pelo menos nos principais mercados, a adicionar essa nova capacidade. Com relação aí à questão de fornecimento para data center, o número que você colocou, para a WEG é muito próximo isso nos Estados Unidos também, tá? Então, reforçando aí que a gente não vê aí grandes mudanças aí nessa postura dos competidores. Só a gente não entendeu a segunda parte da pergunta, André. Se puder repetir, agradeço. Claro, Rodrigues. Em outro tópico, na verdade, se houve ou não houve pre-buy agora no terceiro TRI, na parte de EEI, dadas tarifas, né? Se o pessoal tentou se antecipar e isso puxou demanda no terceiro TRI. Oi, Mazzini, Salgueiro aqui. Na verdade, não dá para a gente afirmar isso, tá? Acho que o movimento de tarifas ele vem desde do início do ano, né? Os efeitos, as discussões, os efeitos mais concretos começaram ali com os 10%, depois entrou os 50%, e acho que é importante reforçar que os 50% ele foi algo bem pontual em relação ao Brasil, né? E aí, obviamente, pessoal, o mercado sabe que a WEG é uma empresa brasileira e que parte da produção vai do Brasil, mas tem uma dinâmica completamente particular lá de players locais, com eventualmente gente que está mandando motor de outros países, inclusive de países da Ásia, do próprio México. Então,
não dá para dizer que esse movimento ele foi relevante ou que teve um efeito significativo aí no terceiro trimestre. É isso, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Marcelo Mota, JP Morgan. Marcelo, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Obrigado. Bom dia, gente. Duas perguntas também, só para começar, o follow-up na questão de tarifas, né? Esse final de semana tem encontro, né? Trump, Lula, enfim, a gente nunca sabe o que vai sair, mas vocês escutam alguma coisa, seja via associação, via Ministério da Indústria, né? Enfim, vocês têm alguma expectativa um pouco mais positiva do que pode acontecer, né? Qual tipo de lobby tem acontecido? Assim, se tem uma coisa nos bastidores que a gente poderia olhar, né? E a segunda pergunta, olhando na alíquota efetiva de imposto, né? Enfim, durante esse ano todo, ela veio aí na declinante, né? Essa alíquota aí na casa de 15 alto, né? Comparado com 17,5 que você começou. Só entender se aqui tem um movimento, né, mais estruturado de conseguir manter essa alíquota efetiva abaixo, ou se de repente, né, foi um pouco mais conjuntural dos trimestres aí que ela foi declinante, só para entender que deveria ser a trajetória dela, porque ela estava dando um patamar, né, significativamente abaixo do que foi ano passado. Obrigado. Mota, obrigado pela pergunta. A gente realmente gostaria de ter alguma informação adicional que a gente está vendo, mas infelizmente a gente também está acompanhando, né, o que está acontecendo aí pelos mesmos canais de veiculação dessas notícias, né? Mas a gente sempre vê, a partir do momento que tem uma oportunidade de sentar e discutir pelas vias diplomáticas, a gente vê como um bom sinal e a gente espera que, no momento que acontecer, essa reunião ajude aí todo esse trabalho, né, de trazer aí as tarifas um patamar mais razoável. Mota, com relação à taxa efetiva, né, alíquota, a gente sempre comenta, né, que é um número que pode ter e vai continuar tendo, né, oscilação trimestre a trimestre, né, então é natural esse tipo de oscilação, principalmente acho que devido ao mix de resultado que é gerado aqui no Brasil vis-à-vis resultado gerado em outras operações, né, então acho que é importante reforçar esse ponto, né. Quando a gente olha comparativamente ao ano passado, a gente tem dois principais efeitos, né? Um é um aproveitamento um pouco maior de juros sobre capital próprio, e aqui por dois motivos, né? Um é que a gente teve o aumento do nosso PL, por conta do resultado do ano passado, a gente fez até uma capitalização no início desse ano, e a gente teve também o aumento da TJLP, né? Então, o TJLP, que é a taxa que a gente usa para fazer o cálculo do JCP, ela aumentou em relação ao ano passado. E fora isso, a gente teve essa questão do mix de crescimento do resultado do mercado externo vis-à-vis Brasil, que acabou também contribuindo para essa oscilação, tá? Quando a gente olha para frente, de novo, acho que alguma oscilação, alguma variação pode acontecer, mas o que a gente tem de informação hoje, até considerando o cenário de TJLP, o PL da VEG, a gente não prevê nenhuma mudança significativa aí, principalmente olhando para o curto prazo, né? Quando a gente olha mais médio e longo prazo, aí já é um pouco mais difícil afirmar, porque a gente tem uma série de variáveis aqui, discussões que estão acontecendo que eventualmente podem alterar as premissas, e aí lá na frente esse cenário ele pode mudar, né? Mas não esperamos grandes mudanças, principalmente olhando o cenário aí, eventualmente continuidade desse ano até o ano que vem, olhando mais o curto prazo. Perfeito. Obrigado, Rodrigues. Obrigado, Salgueiro. Dando continuidade, nossa próxima pergunta vem do Pedro Martins, Bradesco BBI. Pedro, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Bom dia a todos, obrigado pelo espaço. Na verdade, aqui é o Daniel Federle, do Bradesco, perguntando. Pessoal, minha pergunta é com relação à EI, principalmente ciclo longo. No release, a mensagem parece que é de que vendas do passado, carteiras do passado contribuíram muito bem para a receita nesse TRI, porém, vendas na ponta estão mais fracas, né? Minha pergunta é se a gente deveria esperar uma queda na receita de ciclo longo nos próximos trimestres e quanto tempo demora entre os pedidos ficarem mais fracos até a receita ficar mais fraca. E a segunda parte da pergunta conectada a isso é se a gente não deveria ver uma fraqueza na ponta
em ciclo longo como um lead indicator para o que deve acontecer com um ciclo curto também. Se esses projetos que não estão sendo desengavetados neste momento não deveria gerar uma redução de pedido de ciclo curto lá na frente. Obrigado. Oi, Daniel, bom dia, obrigado pelas perguntas. Na verdade, a leitura está correta, tá? Quando a gente olha principalmente para a parte de projetos, olhando o Brasil e também mercado externo, por diferentes, a gente está num ambiente onde os projetos eles estão rodando com um nível um pouco abaixo do que estava rodando num passado recente, tá? E aí, lá fora, principalmente mais concentrado até em Estados Unidos, por conta de incertezas com relação à tarifa, e a gente comentou isso no último call, que a gente estava observando ali uma postergação de projetos. E aqui no Brasil, acho que um cenário aí de taxa de juros mais alto, alguns mercados, né? E lembrando, a parte de projeto, muitas vezes ela está ligada aos ciclos de commodities, né? Então, a gente teve um ciclo muito importante de investimento de papel e celulose há 2, 3 anos atrás, depois diminuiu bastante, agora a gente começa a ver a retomada de alguns projetos, e a gente tem um ciclo um pouco diferente em outras indústrias, né? Então, o óleo e gás continua relativamente bem, mineração, a gente teve ano bastante positivo, uma redução, a gente começa a ver alguma retomada, então aí vai depender um pouco da dinâmica de cada um desses mercados, tá? Quando a gente olha para a questão de lead indicator, na verdade, o ciclo normal é a gente ver uma desaceleração na demanda de ciclo curto, que depois acaba impactando a parte de projetos, ciclo longo. E em muitos casos, quando a parte de projeto ciclo longo está sendo impactada, a gente já está vendo uma retomada de ciclo curto, né? Até comentei numa das respostas anteriores aqui, que a entrada de pedidos de ciclo curto em equipamento eletroeletrônico industrial está dando sinais positivos, né? Tanto no Brasil quanto no mercado externo. A gente já está vendo essa retomada na parte de ciclo curto. Eventualmente, a gente pode ver uma retomada dos projetos nos próximos trimestres. A gente não consegue afirmar isso porque os números não estão refletindo essa realidade, mas é algo que seria talvez o ciclo natural e normal das coisas, né? Então, vamos acompanhar e a gente pode ir atualizando vocês aí à medida que vai passando os meses, para a gente ver se essa dinâmica e a carteira de ciclo longo, ela também começa a demonstrar aí alguma resposta em relação ao que a gente está vendo nos últimos trimestres. Perfeito, obrigado. Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, caso tenha alguma dúvida, fique à vontade para enviar sua pergunta para nosso e-mail, ri@veg.net. Gostaria agora de passar a palavra ao André Rodrigues para as considerações finais da companhia. Por favor, André, pode prosseguir. Olá, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Um excelente dia a todos vocês. A teleconferência da VEG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham todos um excelente dia.